Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Olha, quero trazer uma palavra concernente àqueles que morrem em Cristo. Você não sabe como é gratificante a gente morrer em Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos primeiros Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele vai dizer: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E juntamente com eles, encontraremos o Senhor nos ares. Então é muito gratificante a gente entender que vivendo em Cristo, tanto faz morrer como estar vivo. O que importa é estar em Cristo. Temos a promessa de morarmos no céu com o Senhor. Nós vemos que depois que Cristo subiu ao céu, a Bíblia não mais se refere ao paraíso como estando embaixo. Deste ponto em diante, todas as referências do Novo Testamento falam da localidade do paraíso como estando em cima ou no alto. Já dissemos que na manhã da ressurreição, antes de Cristo permitir que Maria Madalena ou os discípulos o tocassem, ele desceu ao Seol. Ali, ele liberou os mortos justos que estavam no paraíso, que era o seio de Abraão, e transferiu-os para um ponto situado nos lugares celestiais. Foi nessa ocasião que ele levou cativo o cativeiro, que está registrado em Gálatas capítulo 4, ou melhor dizendo, Efésios capítulo 4. Ou a multidão de almas cativas dos mortos justos esperando no Seol ou Hades, pela ressurreição, ou melhor, pela consumação da obra de Cristo. Olha, era mais ou menos desta forma como era antes. Antes que Cristo morresse na cruz do Calvário, era mais ou menos assim. Vocês estão vendo aí o desenho? Era mais ou menos assim. Seio de Abraão, e no meio havia um abismo. Estão vendo aí? Era o seio de Abraão, e o outro lugar lá era um lugar chamado inferno, que são dois ambientes. Seio de Abraão, ambiente, o inferno também um lugar, ambiente. Os justos iam para o seio de Abraão, e aqueles que morriam rebeldes, eles iam para o inferno. Havia uma separação entre ambos. Por isso que na passagem, na parábola do rico e do Lázaro, Lázaro disse que era um mendigo e o rico era avarento. Jesus falou esta parábola e diz que os dois morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o inferno.
Ao ponto dele dizer, pai Abraão, porque ele olhou e viu Abraão, pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e vir refrescar os meus lábios, porque estão queimando. E Abraão disse, olha, quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para aí. Ou seja, porque tinha um abismo que separava os dois. Mas o rico disse, vai avisar os meus irmãos, que ele tinha, parece que eram 5 irmãos, que eles não vêm para cá. Para eles não virem para cá, que aqui é muito ruim. Então estava se referindo ao inferno. E o pior, nesse lugar de juízo, já estavam sofrendo, ainda vão ressuscitar para o juízo final. Quando Paulo escreve, como eu falei, aos Efésios capítulo 4, que Jesus pegou o cativo e o cativeiro, na ressurreição de Jesus, que antes, quando ele ressuscitou, ele desceu às partes mais baixas, como disse Paulo, como disse o apóstolo Pedro, e ele foi lá e pegou os justos que estavam aqui no seio de Abraão e levou agora para um lugar pertinho de Deus, que é o paraíso. O paraíso não está mais lá embaixo, no seio de Abraão. O paraíso agora está no lugar pertinho de Deus. Conforme já aprendemos, quando um crente morre, não vai mais para o Hades. Ele vai estar com Cristo. Paulo disse que deseja partir e estar com Cristo, lá em 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. O apóstolo Paulo é enfático ao expressar sua confiança que está ausente do corpo, que é na morte, e está presente com o Senhor. Portanto, os mortos justos estão presentes com Cristo. Agora, ou seja, estão onde Cristo está. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses capítulo 3, ele diz assim, olha, vós já ressuscitastes com Cristo, né? Buscai agora as coisas que são lá do alto, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. E ele vai dizer também, pensais nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra, que vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos entendendo aí que quem morre hoje em Cristo, ele não desce mais ao seio de Abraão, que era lá embaixo, lá no Hades, no Seol. Não. Quem morre em Cristo, ele vai direto para o paraíso. Por isso que Jesus falou para aquele ladrão que estava à sua direita, hoje mesmo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, que você possa entender e ter o desejo de estar em Cristo, para que possa morrer em Cristo ou participar do arrebatamento. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.